Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai continuar então a explicação diante do gabarito que vocês receberam, só que agora é a folha 2 da revisão. Pega lá e vê junto comigo para você entender e fixar o conteúdo. Essa número 1, que fala dos argumentos que nós estudamos, nós vemos aí na primeira opção que é um argumento, está presente o argumento de autoridade. É quando, então, eu vou falar sobre algo, mas eu cito o nome de alguém que é especialista no assunto, que sabe sobre aquilo que está sendo dito. Então, tá aí em vermelho para você verificar. Segundo o antropólogo, que é esse nome lindo, do Museu de Antropologia da USP. O cara é muito importante. Ele sabe sobre o que está falando. Eu estou citando o nome dele naquilo que eu estou querendo dizer, né, no meu argumento, e aí tornando-se então um argumento de autoridade, letra B. Na segunda opção, ela é muito fácil, porque o próprio trecho está dando já a resposta. Olha, vejam os exemplos de muitas experiências positivas e vai citando quais são os exemplos. Então, argumento de exemplificação. Muito fácil. E a última, né, a que restou, é um argumento de causa e consequência. Esse a gente precisa tomar mais cuidado, porque precisa ler com atenção o trecho e verificar que existe uma causa e um motivo de algo que está acontecendo e logo em seguida uma consequência. Olha o trecho que está em vermelho. O desemprego e o subemprego são a consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Qual é a causa? Os jovens, eles têm dificuldades, né, de entrar, né, de ingressar no mercado de trabalho. E qual é a consequência disso? Eles ficam desempregados, né? Acontece aí o desemprego e o subemprego. Então, nós temos uma causa, que é a dificuldade desses jovens entrarem, e qual é a consequência disso? O desemprego destes jovens. Então, aí explicando rapidamente esses 3 tipos de argumento. Depois nós vamos para o número 2, e é importante você relembrar que fala dos adjuntos, né? O adjunto é aquele termo que está junto. Quando eu digo que é adjunto adverbial, ele está junto do verbo. Ele vai caracterizar o verbo. É como se fosse um advérbio. Não tem que você estudou? Advérbio de tempo, de modo, de lugar, né? E tantos outros. O adjunto adverbial é exatamente a mesma coisa. Ele vai estar coladinho do verbo, dando essa característica. E o adjunto adnominal, ele está junto do nome, não do verbo. E que nome é esse? É um substantivo. Então, eu já respondi, inclusive, a número 2. Olha aí, ó. É um termo que possui valor adjetivo, tal, e diz respeito a um substantivo, um adjunto adnominal. E o outro, então, que está coladinho do verbo, adjunto adverbial. E aí a gente aproveita e faz a número 3, para a gente colocar em prática o que está sendo dito lá, não é? Então vamos lá, vamos analisar uma por uma. Letra A. Durante a fala daquele poeta mineiro, muitas pessoas ficam emocionadas. Eu tenho aí um adjunto adnominal, né? Um adjunto adnominal. Ele está, esses termos que estão em negrito, eles são adjuntos adnominais. Eles dizem respeito a substantivos. Olha, a daquele poeta mineiro e mineiro diz respeito ao substantivo fala. E esse adjunto adnominal muitas diz respeito ao substantivo pessoas. Então, adjunto adnominal. Letra B. Nunca vi aquela mulher. Nunca é um adjunto adverbial, se relaciona ao verbo ver, que está bem coladinho. Letra C. Os melhores produtos daquela fábrica. Olha só, os melhores e daquela fábrica e o que está lá no fim dizem respeito ao substantivo produtos, adjunto adnominal. Certo? Eu tenho mais aqui, ó, um grande atacadista. Atacadista é um substantivo. E olha o que eu tenho ao lado, grande e da cidade. Estão acompanhando o substantivo, então adjunto adnominal. Letra D. Encontrei bons exemplos na biblioteca da cidade.
Na biblioteca, que está em negrito, diz respeito ao verbo encontrar, tá? Encontrar, adjunto adverbial. E letra E, o ladrão quebrou o vidro do carro com uma pedra. Esse com uma pedra, mesmo que esteja bem longe do verbo quebrar, diz respeito a ele, olha, pode até estar longe, mas diz respeito ao verbo quebrar. Então, é um adjunto adverbial, tá? Passando para número 4, muito fácil, né? Você vai dizer, então, qual é a circunstância desses adjuntos que estão sublinhados aqui. Para os mercados, então, é um adjunto adverbial de lugar, tá? Ó, perceba que adjunto adverbial se relaciona ao verbo. Nós temos aqui o verbo voar, para os mercados, ou seja, para que lugar, para onde? Então, adjunto adverbial de lugar. E de que forma? Né? Em autos e locomotivas, deste meio aqui, desta forma, através deste meio que vão chegar. E aí, na certa, que uns 50 km por hora na certa desenvolvem. Então, na certa está me dando uma certeza e é uma afirmação, letra D, tá? Então, você vai ver as circunstâncias dos adjuntos adverbiais. Para terminar, então, o nosso vídeo, não ficar tão longo, nós vamos ver aqui os tipos de aposto, tá? No número 5. Lembrando que aposto é um termo que especifica, que explica um termo anterior, tá? Dá uma explicação maior, melhor, fica mais completa a informação. E aí nós temos alguns tipos de aposto que nós estudamos, também está na minha videoaula, depois você pega lá para dar uma revisada, mas o exercício aqui ele também faz isso, né? Letra A. A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental, É um aposto explicativo, está apenas explicando que a geografia é o estudo da terra. Então, esse aposto é um aposto explicativo. Na letra B, eu já tenho outro tipo de aposto, é o enumerativo. É só você ver que ele está enumerando. 1, 2, 3. Na bolsa levava o que precisava. Tá, o que precisava? Não é uma coisa só. Tem 3 coisas aqui, roupas, biquínis e toalhas. Tá enumerando. Roupas 1, biquíni 2, toalhas 3. Enumerando. C. A aluna Joana ela continua se nos surpreender, especificando quem é a aluna. Não é qualquer uma não, gente, é a Joana. Tá especificando que é aquela Joana, né? Não é qualquer uma, não. Letra D, muito fácil. Esse é o resumitivo. Resume, é o contrário do enumerativo. O enumerativo vai enumerando, vai apresentando para você. O resumitivo, na letra D, ele primeiro apresenta, saúde, educação e acesso à cultura. Depois ele resume. Tudo isso são prioridades. Então, resumir tudo, não preciso mais falar, porque eu já resumi. Resumitivo. Então, espero que tenha ajudado você, né, para que você possa fazer uma boa alimentação, não, uma boa avaliação. Um beijo grande para vocês, até a próxima.